Bem-vindos a mais um webinar da Schedio. Hoje tenho para vos apresentar então 5 dicas para otimizar o seu gestor documental. As 5 dicas serão então opções de visualização, listas de materiais, pesquisa, janelas de diálogo e referências. Vamos passar por estes 5 pontos e ver onde é que podemos acionar algumas opções que nos vão fazer tirar mais partido do nosso gestor documental. O primeiro ponto é então opções de visualização. Vamos aqui perceber como é que podemos ligar ou desligar algumas opções de maneira a nossa vista no nosso explorador ficar mais fácil de utilizar e com mais informação que nos é útil. Eu vou agora aqui para o meu explorador do Windows e, se repararem, tenho aqui as minhas pastas, assim, em vez de ser com a vista de detalhes, com estes ícones. Muitas vezes os detalhes dão mais jeito do que ter aqui só os ícones, porque conseguimos logo ver se tem alguma descrição, se está checado por alguém, por aí adiante. O que é que acontece? Por vezes, quando selecionamos os detalhes e depois mudamos de pasta, esta seleção não fica atribuída a todas as pastas, ok? Para o fazermos, e esta é uma destas opções, o que temos que fazer é escolher aqui na raiz do nosso Volt. Escolhemos qual é que é a vista que queremos, ok? No meu caso esta vista de detalhes, e depois carregando na tecla Alt do vosso computador, aparece-vos este menu aqui do explorador, ok? E a partir daqui é que tem de vir aqui a opção de Tools, Folder Options, depois esta opção de visualização e aplicar às pastas. Isso o que faz é aplicar a vista que temos nesta pasta para todo o nosso Volt, ok? E assim já ficamos com esta nossa vista aplicada a todo o Volt. Outra questão é quando estão a selecionar, se repararem, eu quando seleciono aqui uma das minhas pastas, ele seleciona-me só esta coluna do nome. Muitas vezes quando temos várias colunas, como acontece aqui, dá-me jeito ir procurar informação às colunas mais à frente. Para que isto seja selecionado toda a linha, teremos de vir aqui a Display, okay? Options, e depois temos este Full Row Select. E a partir daqui já toda a nossa linha é selecionada e assim quando queremos procurar alguma informação que esteja mais aqui para a frente, conseguimos selecionar o ficheiro aqui mais à frente. Ok? Para além disto, o que é que nós temos mais aqui nas nossas opções de visualização? Podemos também e devemos ativar aqui uma opção que será de mostrar um bitmap para os ficheiros SolidWorks. O que é que isto faz? Quando selecionamos principalmente um assembly e temos aqui o preview ativo, ele em vez de nos carregar o eDrawings logo, e se for um assembly grande, ele vai estar a abrir o eDrawings e a carregar todo esse assembly para o eDrawings para depois nos poder fazer a pré-visualização. Isso pode demorar algum tempo, dependendo do tamanho do nosso conjunto. O que nós podemos fazer é então pôr este bitmap e ele carrega-nos esta imagem e só se quisermos carregar o eDrawings é que damos o clique em cima da imagem e vemos o nosso 3D. Mas se não, podemos picar nos vários componentes e não estamos à espera que o eDrawings vá carregar esses componentes para pré-visualizar. Outra opção importante é, se repararem nesta vista, temos aqui na metade da direita as nossas variáveis, que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, estão também no nosso datacard e esta vista dá-nos jeito para ter a pré-visualização. E então, se desligarmos este card preview, ok? Ficamos com toda esta área para fazer a pré-visualização do nosso ficheiro. Por fim, nas nossas opções, o que temos também é aqui este Show Full UI for SolidWorks Preview, que é para quando, ao selecionarmos aqui o nosso ficheiro e temos a imagem, quando queremos efetivamente carregar no 3D, damos um clique e ele carrega-nos o eDrawings, para termos esta barra do eDrawings para podermos mudar a nossa vista, fazer medidas, alterar entre várias configurações que o nosso ficheiro tenha, fazer vistas explodidas, por aí adiante. Ok? Se repararem, assim ficam com uma vista muito maior e é muito mais fácil de trabalhar. A partir desta nova versão, para além disto, têm aqui este novo ícone também, onde podem ainda expandir mais e ficam basicamente com esta vista em full screen. Ok? O que dá muito jeito aqui para, se quiserem ver mais em detalhe, sem precisarem de abrir o ficheiro, uma vez que já o têm aqui carregado na pré-visualização.
Agora, seguimos então para as listas de materiais. Nas listas de materiais temos aqui várias opções. Selecionamos aqui um Assembly, ok? A nossa tab de listas de materiais. E o que é que podemos fazer com estas listas? Para já podemos logo ter várias vistas desta lista, ou seja, a que vem por defeito é aqui esta identada, onde nos mostra pais, filhos, por aí adiante, ok? Mas se nós quisermos, podemos ver, por exemplo, só peças, ok? Onde só nos apresentam as peças e as quantidades são somadas todas as que são da mesma peça e multiplicadas pela quantidade dos próprios assemblies. Ou ver só o primeiro nível. Por vezes também pode dar jeito de ver só o primeiro nível. Podemos selecionar aqui na nossa árvore os subconjuntos para ver as peças destes subconjuntos e vermos só o primeiro nível ou tudo. Outra opção importante aqui na lista de materiais é esta opção aqui de como construído ou última versão. Qual é que é aqui a questão? Por defeito vemos sempre como construído e isto o que faz é mostrar-nos aqui as nossas variáveis, as nossas configurações, tal e qual como foi feito o nosso último save do nosso conjunto, ok? Ele está aprovado neste caso e é esta última aprovação. Se escolhermos a opção da última, se entretanto, depois da aprovação deste conjunto, houve alguma alteração a alguma peça ou algum subconjunto, ele vai nos mostrar aqui a informação já dessa última alteração, em vez de ter sido da aprovação do próprio conjunto, ok? Depois, o que é que também é interessante aqui nesta lista? É a comparação entre várias listas. Ou seja, se eu vier aqui comparar, consigo comparar ou na mesma versão, comparar uma configuração diferente. E ele diz-nos aqui o que é que altera de uma configuração para a outra. Okay? Neste caso, se for a default para a configuration specific, altera-me aqui algumas descrições, altera-me algumas quantidades, por aqui adiante. Ou posso também comparar versões entre uma versão e outra, neste caso entre esta 4 e, por exemplo, quando o assembly foi criado, e conseguimos ver que os ficheiros foram aprovados, porque não tinham revisão nenhuma, o valor antigo é o que está dentro de chavetas e o novo é o que está fora. Não tinham nada e passaram a ter. Esta descrição, por exemplo, passou de guide chain para guide chain heavy, e podemos ver também aqui, se continuarmos aqui a pesquisar, ok, conseguimos ver que foi adicionada aqui uma referência nova, que é este documento, ok, com uma quantidade nova. Foi adicionado também esta peça, estes parafusos, foi alterada aqui a quantidade de um outro parafuso e foi eliminada aqui uma outra peça, ok? E facilmente conseguimos aqui ver o que é que foi alterado entre versões ou o que é diferente entre várias configurações da mesma lista de materiais, ok? Se fecharmos a comparação, por último aqui nas listas de materiais, podemos também exportá-las aqui para um Excel, com uma coluna ou não, com um nível, ok? Eu neste caso vou pôr a coluna para vocês verem também o nível, ok? E se virmos aqui, temos aqui a nossa lista em Excel, aqui com o tal coluna de nível, que se não quiserem basta dizer ali que não àquela questão e não a têm. E com a nossa lista de materiais pronta para depois utilizar para outros propósitos fora do PDM, ok? O ponto seguinte é a pesquisa, ok? Vamos falar aqui um bocadinho da pesquisa rápida, que é nova agora no 2020, e da pesquisa geral, que também tem algumas coisas novas e algumas coisas antigas, mas que as pessoas algumas pelo menos, não saberiam utilizar ou não sabiam que existia sequer. Na pesquisa rápida, vou-vos dar aqui uma ideia do que é que podemos fazer com ela, ok? Por defeito aqui podemos logo pesquisar por várias variáveis, ok? Pelo ficheiro, pelo nome, não é? Pelo nome do ficheiro ou o nome da pasta, e depois podemos ter aqui várias variáveis, neste caso tenho aqui a descrição para pesquisar também na descrição. Podemos ter mais variáveis, mas temos que ter em conta que quanto mais variáveis aqui tivermos, mais lenta se tornará a pesquisa, ou seja, todas estas opções aqui da pesquisa são um compromisso entre ter mais detalhe na informação e procurar em mais sítios, ou ser efetivamente uma pesquisa mais rápida, onde pomos uma palavra e vem-nos logo o ficheiro que queremos,
para ser mais instantânea, não é? Ou seja, o ideal é deixar esta pesquisa mais rápida, com aquela informação essencial que procuramos todos os dias, e depois a outra pesquisa que já existia ser para pesquisas mais refinadas, que poderão demorar um bocadinho mais tempo, mas que onde pomos mais campos e por aí adiante, ok? Portanto, aqui eu vou pesquisar só pelo nome e pela descrição. A opção seguinte é se queremos pesquisar só na pasta onde estamos, pasta e subpastas, ou em todo o Volt. Mais uma vez aqui, em termos de compromisso, o ideal será aqui a pasta e subpastas, porque se pesquisarmos em todo o Volt, lá está, vai ficar um pouco mais lento, porque ele vai estar sempre a pesquisar no Volt inteiro. E só a pasta corrente provavelmente também não fará muito sentido, porque pelo menos as subpastas queremos ir pesquisar. Temos aqui onde é que queremos pesquisar as variáveis, portanto se queremos em todas as versões ou só na última versão, e depois se queremos pesquisar em todas as configurações ou não também. Para vos dar um exemplo, por exemplo, se eu vier aqui e pesquisar V2, ok? Com as opções que eu tenho, aparece-me aqui esta minha peça, okay? Que é a tal guided chain que tinha V2 na sua descrição. Se eu vier aqui ao DataCard, ele está-me aqui a dizer que na versão 6, ok, ele encontrou o V2. E é o quê? É aqui na minha descrição, nesta versão que eu estou a ver aqui, que é a 7, não tem o V2, mas na versão 6 tem V2. Se não quisermos encontrar, porque ele já não tem V2, é a tal questão aqui de procurar só a última versão, e aqui se viermos ao V2, já não encontramos nada, ok? Isto é um exemplo do que conseguem fazer aqui com estas opções. Outra coisa útil é que esta pesquisa, como podem ver aqui, vai tendo algum histórico, ok? E podemos também fazer aqui, como está aqui no exemplo, alguns operadores de pesquisa. Mas estes operadores vou-vos mostrar na outra pesquisa porque funcionam dos dois lados e é mais fácil de ver também. Portanto, se eu abrir aqui a minha pesquisa completa, isto era o que tínhamos. E uma das novidades que temos agora também é que podemos ter aqui um campo que pesquisa em dois campos da base de dados, 2 ou mais, ok? Então eu se escrever aqui, por exemplo, 2 e pesquisar, ele tanto me vai dar os ficheiros que têm aqui no docnumber 12, como me vai dar, este caso não é bom porque tem também na descrição, mas este aqui já não tem na descrição nenhum 2 e tem no docnumber, ok? Ele vai procurar as duas coisas, tenham 2 tanto na descrição como no docnumber, neste caso que foi os campos que eu selecionei. Para falarmos naqueles operadores que eu falei há pouco, podemos falar, por exemplo, se nós pusermos que queremos um spacer, ele aparece-nos aqui os spacers todos, ok? Mas se eu quiser os spacers que não sejam, por exemplo, o truck, posso pôr spacer I, ok? E este GIS é para restringir sempre a pesquisa, e posso pôr I, o ponto de exclamação é o não, ok? E não seja truck. E neste caso ele já me tirou aqui os trucks. Okay? Se eu quiser, por exemplo, spacers que não sejam trucks, mas quiser também, por exemplo, sprockets, posso pôr aqui um ou sprocket. Ok? E aqui aparecem os spacers sem truck e os sprockets. É preciso ter cuidado aqui com a ordem que faz diferença. Ok? Se eu puser spacer, por exemplo, aqui, spacer ou sprocket e não truck, ele vai pôr todos os spacers, todos os sprockets que não são truck, mas o que não são truck vai estar afeto aqui aos sprockets e não aos spacers, ok? Se eu pesquisar assim, já me aparecem aqui os trucks nos spacers outra vez. Portanto, é preciso termos aqui algum cuidado com a ordem com que fazemos com que pomos os operadores de pesquisa. Existem mais operadores de pesquisa, ele está no manual que vem quando se instala a versão nova, vem o PDF, em todos os utilizadores têm esse PDF e estão lá os operadores todos que podem ser utilizados, mas os mais importantes são sempre estes, é o ou, o i e o não, que é para poderem pesquisar coisas que tenham isto e não tenham aquilo, ou que tenham isto e aquilo, ou são os operadores mais usuais e mais úteis. Okay?
Quarto ponto são as janelas de diálogo. Janelas de diálogo são basicamente sempre aquelas janelas sempre que fazem um get, um checkout, uma mudança de estado, ok? E elas parece que são sempre iguais e são sempre muito parecidas, mas há umas quantas opções que nós podemos ativar e desativar para as tornar mais úteis para o nosso trabalho do dia a dia. Okay? Vamos só aqui fazer um exemplo. Se eu estiver aqui no meu assembly e quiser fazer checkout, portanto a janela que me aparece, se vocês repararem, já tem aqui mais alguma informação do que aquela que vos costuma aparecer a vocês. Já tenho aqui a descrição, tenho o estado, tenho aqui estes botõezinhos a mais, por aí adiante. Mas se eu fizer, vou só fechar aqui. Se eu mudar de estado, a janela já tem outra vez menos informação. Okay? Isto é porquê? Porque eu já configurei aquela outra para ter a informação que me dá jeito quando estou a fazer checkout. E quais é que são essas configurações? Portanto, podemos, esta primeira, para termos este segundo ícone para selecionar, ativa-se clicando com o botão da direita aqui nesta coluna e escolhendo esta opção Show Reference Selection Controls. Isto faz com que tenhamos este segundo comando de seleção, que é bastante útil, pois podemos, clicando, selecionar ou desselecionar o conjunto e todas as suas peças. Ou seja, se eu quiser selecionar todo este conjunto ou desselecionar todo este conjunto e manter o resto, é muito mais fácil com este controle, com este reference control. Okay? A segunda alteração, ou a segunda opção que temos aqui para filtrar o que queremos selecionar, será, por exemplo, aqui usarmos este filtro. Se nós usarmos este filtro, podemos aqui dizer coisas que queremos filtrar. Por exemplo, tudo o que sejam conjuntos, pico e ele seleciona-me todos os conjuntos. Após isto, se eu clicar aqui na seleção, ele aplica tudo o que eu fiz àquele conjunto a todos os conjuntos. Okay? Vai-me desselecionar todos os conjuntos, neste caso. Quem diz conjuntos diz aquela seleção que poderá ser por um código, por qualquer coisa desse género. Okay? Sempre alguma coisa do nome do nosso ficheiro. Podemos também exportar esta lista. Muitas vezes perguntam-me se é possível ou não é possível exportar estas listas das transições, dos checkouts. É possível, tem aqui esta opção, ok? Onde podem clicar e só os visíveis ou todos exportá-los. Okay? E basicamente é exatamente a mesma coisa que acontece ali na Bill of Materials. Ele cria-nos aqui um Excel com as colunas da exportação. Se tiverem aqui o warnings, conseguem ver logo os warnings todos por ficheiro, por aí adiante, para depois poderem tratar, por exemplo. Ok? E por fim, aquelas colunas que tínhamos a mais do outro lado, ou seja, nós podemos adicionar ou remover colunas conforme o que nos fizer mais sentido ver nesta transição. Ou seja, neste caso, se pusermos, eu ordenei por aqui, deixem-me ordenar novamente por aqui, botão da direita, e podemos adicionar aqui, por exemplo, a coluna do estado, para ver em que estado é que estão os nossos ficheiros quando estamos a transitar, a ver se estão todos em aprovado, se não estão, por exemplo, aqui este não está em aprovado, ou podemos acrescentar, se viermos aqui a esta opção More, qualquer variável que tenhamos aqui no nosso PDF, ok? Neste caso posso pôr a descrição, por exemplo, e temos aqui também a descrição na nossa transição de estados e ordenar para pôr aqui onde for melhor para fazer a nossa transição. Mais uma vez, tem de ter cuidado com isto, assim como na pesquisa, se começam a pôr muitas colunas aqui neste quadro, obviamente cada vez que chamam este quadro ele vai ter de estar a ir buscar todos estes dados e pode-vos demorar um bocadinho mais de tempo do que o que demoraria se tivessem menos dados. Mas há alguns que poderão dar jeito, efetivamente, quando estão a transitar de estado, saber como o estado, como a descrição e por aí adiante. Okay? É uma forma simples de conseguirem ter mais informação logo nestes quadros. No quinto ponto, temos então referências. Ou seja, aqui há algumas novidades nas referências. Vamos já ver o que é que se pode fazer com isto. E outras coisas também, como as referências manuais que já existiam e que, como não são muito utilizadas, muitas vezes não é fácil sabermos todos os pormenores, e vamos ver aqui algumas utilidades que podemos ter com estas referências manuais. Portanto, já, se não estou em erro, há uma ou duas versões
que há uma maneira nova de tratar aqui as referências visualmente, atenção, no PDM. Portanto, em qualquer um destes quadros, lista de materiais, contains ou where used, nós, neste momento, já podemos, a partir da versão 2019, selecionar aqui os nossos ficheiros e, com o botão da direita, ou dando até duplo clique, abrir logo o ficheiro a partir daqui, ok? Isto é bastante útil porque às vezes podemos estar a ver aqui um conjunto e queremos abrir aquele ficheiro, ainda por cima aqui com esta pré-visualização dos nossos ícones, facilmente conseguimos dizer, é este ou é aquele que quero abrir. Para além disso, podemos, por exemplo, selecionar aqui vários, botão da direita, e podemos alterar estado, fazer logo checkout, ou até chamar alguma tarefa. Por exemplo, queremos criar PDFs de meia dúzia deles e é mais fácil, muitas vezes, pesquisarmos aqui pela árvore do que irmos às pastas, porque os componentes vão estar espalhados por várias pastas, uns são de compra, outros não são, uns estão na biblioteca, outros estão noutros projetos, e assim a partir da árvore torna-se mais fácil encontrá-los, selecioná-los e fazer logo as operações que queremos fazer. Outra coisa útil é aqui no nosso contains, que para além de termos esta opção, ok, estas opções todas estão em todas as referências, temos agora a possibilidade de ver o contains não só assim como a árvore, ok, como já tínhamos, como podemos ver o contains também aqui, selecionando aqui ao fundo, com o treehouse. E isto é bastante útil porque conseguimos ter uma percepção visual do nosso assembly, ok? E facilmente conseguimos ver aqui quais é que são os assemblies de primeiro nível, com aqui dá jeito mais uma vez aquele expandir de ecrã, ok? Batemos aqui mais espaço e conseguimos ver logo os assemblies de primeiro nível, cada assembly, quais é que são as peças que tem associadas, e depois aquela opção que eu vos tinha falado do botão da direita continua a funcionar, ou seja, se clicarmos aqui com o botão da direita em cima de uma peça, continuamos a ter aqui as opções para fazer checkout, para transitar de estado, por aí adiante. Okay? Todas essas opções que estavam na lista funcionam aqui também no treehouse e temos uma visualização muito mais fácil de como é que está dividido, em quantos níveis, em quantos subassemblies, quantos assemblies é que temos no primeiro nível, segundo nível do nosso conjunto. Okay, isto também é uma novidade interessante aqui do 2020. Por fim, as tais referências manuais, ou seja, já é sabido que podemos adicionar, como está aqui por exemplo este documento Word, referências manuais à nossa árvore, ou seja, nós queremos que um Word, um PDF, faça parte da nossa árvore do PDM e daquele conjunto, porque é uma especificação do material, porque é alguma coisa que faz sentido quando aprovamos, quando fazemos checkout, aparecer sempre na árvore, ou quando estamos a tirar as listas de materiais, também aparecer, por exemplo aqui, com a quantidade 3. Isto é um componente que não é modelado, tem aqui as suas definições e aparece 3 aqui na nossa quantidade do assembly. Para fazermos isto, já todos sabem que fazem copy no ficheiro de origem e depois fazem paste as reference no ficheiro de destino e fica feito. O que normalmente não se faz tanto e as pessoas não se costumam lembrar tanto é como é que se modifica depois esta referência. E para isso temos de ir então ao nosso assembly, ok? Temos de fazer checkout porque vamos fazer alterações ao assembly. Eu vou fazer aqui checkout só ao assembly, ok? E a partir daqui temos aqui este botãozinho para editar as referências. E se clicarmos, aparecem-nos aqui as referências que nós utilizamos. E então aqui temos várias opções, que é alterar a quantidade, se porventura alterou alguma coisa, se queremos ou não que apareça na lista de materiais, ou se queremos pura e simplesmente remover a referência do nosso ficheiro para que ela desapareça e deixe de ser um filho do nosso assembly, ok? Portanto, isto é a maneira que temos para gerir estas referências manuais que normalmente as pessoas sabem adicioná-las, mas depois como não é usual retirá-las, não se costumam lembrar tanto de como é que se faz e depois esquecem-se também desta opção aqui da Bill of Materials que só está presente aqui neste quadro e a alteração da quantidade. Okay? E vimos aqui então rapidamente estes 5 pontos onde podemos efetivamente otimizar a nossa área de trabalho para que ela fique mais fácil de utilizar e nos seja muito mais rápido encontrar informação e trabalhar com essa informação
pondo assim o nosso trabalho mais fluido e a correr bastante melhor. E chegamos assim ao fim de mais um webinar. Obrigado por estarem a assistir e fico então à espera que me contactem se tiverem alguma dúvida ou alguma questão.